bom dia. Com muita alegria que estou aqui hoje, nesse Dia das Mães, para fazer essa homenagem a todas as mães e a minha mãe também. E estou muito feliz e seja bem-vindo. Você que está chegando agora. Rick, seja bem-vindo. Que bom ter você aqui. Coloquei hoje um pouquinho aí uma música pra gente ir ouvindo aí nesse momento. E respirando um pouco. Esperar a Alba. Aí. Ela já vai acessar também pra gente. Oi, Alba, bom dia. Bom dia, Dani. Tudo bem? Prazer imenso estar mais uma vez contigo aqui para falar desse tema. Deixa eu ver se isso aqui, eu acho que fica melhor. Acho que ficou melhor Também assim, tô né? me arrumando aqui. Pois é, Bom dia. Tá ouvindo uma musiquinha? estou. Você Então, está inspirada hoje, né? acordei, coloquei uma musiquinha pra gente ouvir um pouquinho. Feliz Dia das Mães pra você. Tudo de Obrigada para você bom. também. Muitas bênçãos aí, muita luz nessa caminhada e Obrigada. nessa missão tão linda, né? De ser mãe. Bom dia, Mila. Bom dia. Mila é mãe de Irecê. Foi mãe assim muito cedo, acho que aos 18 anos, está aqui conosco. E Ok. Tô esperando mais um pouquinho, sabe? Mais algumas pessoas acessarem. Rose, bom dia. Bem-vinda. bom dia, Rose. Rose, que é de Barra do Mendes, aqui da Bahia também. Obrigada por você estar aqui. Bom. Tá? Então, você quer começar, Alba, falando aí um pouquinho da sua missão mesmo, aí de ser mãe? Como isso é para você e às vezes a gente já assim, eu vejo tem umas mulheres e a gente vê as mães assim, tem esse desejo de ser mãe já desde tão cedo, tão pequena ou já na adolescência, desperta essa vontade, né, daí da maternidade. Como que foi para você? Você lembra um pouco mais atrás? Como foi? Bom dia, Dani. Então, deixa eu me apresentar aqui, né? Porque essa live vai ficar gravada nos nossos canais aí, né? Sim, Eu que sou advogada, eu sou mediadora, eu sou formada em constelação familiar. E o que nos traz aqui, eu fico muito honrada com o seu convite para trazer algo, né, para as mães neste dia,
O que me traz aqui é através da constelação. O que nos uniu foi a constelação. Você que está, eu gosto de dizer que você que está em Curitiba, eu que estou aqui na Bahia. Nessa Sim, parceria que é muito bacana a gente passar adiante o que a gente recebeu, que a gente, esse nosso olhar diferente, né? Principalmente em relação à mãe, porque quando você cai lá nas constelações, quando a constelação te puxa para você olhar para a vida através dela, o nosso primeiro contato é em relação à mãe, à maternidade mesmo, a importância da mãe. E você perguntou em relação ao meu desejo de ser mãe. É engraçado, eu sempre tive desejo, realmente, era um desejo muito grande de ser mãe, queria ser mãe. E eu tenho o maior, assim, maior orgulho de olhar para os meus filhos e, e ver, né, crescer e ver que eu tive essa capacidade, porque é a capacidade biológica mesmo que eu estou falando, quando muitas mães não têm, né? Essa capacidade biológica, mas isso não quer dizer que elas são incompletas por conta disso, e a gente pode falar um pouco a respeito disso também. sim, Cada um tem, né, a sua vontade e nem por isso deixa de passar adiante muito do que recebe da vida. Porque a gente honra a nossa mãe através das constelações, eu pude perceber, a gente honra a nossa mãe quando a gente passa a nossa vida adiante através dos nossos filhos. sim. Né? Então, assim, eu quero começar dizendo que o importante, primeiro, é olhar o meu contato com minha mãe, é honrar a vida de minha mãe, a minha vida, é honrar a vida da mãe dela, a história dela, o destino dela, do jeito que foi. E daí eu aprendi, através das constelações, esse movimento, assim, de olhar para trás, de aceitar tudo do jeito que é, de aceitar minha mãe do jeito que ela é. E é muito bacana, porque assim a gente ganha força para falar um pouco mais, né? Olhar dessa forma com a aceitação, com essa aceitação. Porque é muito tênue, assim, você vê muitos filhos dizer eu não tenho mãe, eu não tive mãe. A pergunta, né, eu não tenho mãe. E você diz, e o que a pergunta que vai de volta, que eu acho bem bacana. Você não tem mãe? E por que você chegou nessa vida? Como você chegou nessa vida? Não tem outro caminho para chegar na vida a não ser através da mãe. Agora, se a mãe não é aquela mãe que você desejou, que você idealizou, se a mãe não é aquela que teve a condição de te acompanhar, que teve que te deixar com outras pessoas, se a mãe não é aquela, aí é outra história, é outro caminho, é outro processo. Quando eu estava pensando hoje em relação ao que você me pediu para falar, eu fiquei pensando como advogada eu cuido de processos da justiça. Como consteladora eu cuido de processos na alma. Porque é um processo a condução de uma constelação familiar quando alguém chega e diz o meu problema maior é com minha mãe. E é o que mais é recorrente. O meu problema maior é com minha mãe, né? Então, assim, por que o problema maior é com a mãe? Um dos maiores problemas, Dani, que eu vejo é a necessidade de que a mãe seja diferente do que é. É o anseio de que a mãe seja diferente do que é. E ainda que a gente aprenda que nós precisamos aceitar a mãe, a nossa mãe do jeito que ela é, ainda é o caminho meio cheio de pedrinhas para a gente andar, para a gente... É por isso que eu digo que é um processo para você chegar lá na frente. Mas vale muito a pena. E nesse Dia das Mães eu tenho maior orgulho, maior honra de dizer assim, eu tenho uma mãe que é tão mãe, que ela quer proteger a gente de tal forma que impede a gente de crescer, né? Mãe que é mãe também demais, mãe que acredita que pode fazer demais pelos filhos, muitas vezes ela impede o crescimento. Então, respondendo a sua pergunta em relação à missão de ser mãe, realmente eu descobri que é uma missão. É uma missão porque
nós somos responsáveis pela vida que trazemos, né, que colocamos no mundo até certa idade, até certa época, porque eu preciso ver meus filhos crescerem, bater asas, construir o futuro deles, a vida deles. E essa missão é uma missão de dizer, eu preciso liberar vocês, eu preciso acreditar que você pode ir sozinho, né? Muitas vezes Sim. a gente acha que filho é criança a vida inteira, e não é, né? Sim. E muitas vezes, então assim, a missão de perceber muitas coisas, a missão de saber o que você fala com seu filho. A palavra tem um poder incrível, e que você fez uma postagem linda, o Insucesso tem a cara da mãe, que depois eu quero deixar aqui para que as pessoas leiam, né, publicar, porque muitas vezes a mãe inconscientemente falam coisas para os filhos que dói, que ele carrega na alma, que ele carrega para toda uma vida, uma frase que minha mãe me disse isso, e isso ressoa, né? Eu gosto muito de... E tudo que a gente fala e tudo que vem através da constelação familiar é de muita realidade. Essa semana eu postei uma frase assim, somente partindo da nossa realidade nós podemos crescer. Né? A realidade de você perceber qual é o seu papel de mãe neste momento, o que é que eu estou fazendo como mãe, reconhecendo que eu sou imperfeita, reconhecendo que eu posso chorar, reconhecendo que eu posso mostrar para os meus filhos que eu sou imperfeita e dizer para eles, eu sou humana, vocês não vão encontrar aqui em mim, né, uma pessoa que seja comparada a Deus. Deus era imperfeito, Jesus é imperfeito, mas eu, na minha capacidade de ser humana, de ser mãe, eu sou imperfeita e só posso te dar aquilo que eu posso te dar. E nesse contexto, Dani, eu percebo que fortalece o meu relacionamento comigo mesma e o meu relacionamento com eles. Entendeu? Sim. E é muito interessante essa palavra que você trouxe. E eu agradeço desde já os seus temas, quando você me convida, que você vem já com o tema, né? E propõe o tema, a missão de ser mãe e a importância do lugar do pai, que no segundo momento a gente vai falar disso. Sim. E aí eu fiquei pensando justamente nessa missão de ser mãe. E a missão de ser mãe é essa. Quando você se coloca no lugar de ser humana, de ser humano, você se coloca no lugar de igualdade, de dizer, poxa, eu posso contar com os meus filhos, né? Eu posso dizer para eles que eu sou imperfeita, que como mãe eu posso errar, e tá tudo certo. Sim. E outra coisa bem interessante que eu percebo muito nas constelações, quando os filhos dizem, mas eu preciso perdoar minha mãe e meu pai. Eu gostaria de fazer uma reflexão aqui a partir das constelações, porque assim, constelação familiar são as ordens do amor que Bert Hellinger trouxe, que nós precisamos falar sempre, onde nós precisamos respeitar as ordens e estar de acordo com elas, pertencimento e hierarquia, e dar e tomar equilibrado. Em relação ao pertencimento, né, a gente, quando você, ainda que você diga, eu não tenho mãe, a sua alma sabe que você tem uma mãe, que você pertence, que você precisa trazer ela para a sua vida do jeito dela, né? E quando você vai para a hierarquia, onde você diz, eu quero, a hierarquia é respeitar quem veio antes, é respeitar, ver quem é maior do que você. E pai e mãe é muito maior, em qualquer lugar, em qualquer idade, e é maior, a grandeza é somente porque te deu a vida. Eles já são gigantes diante de você. E quando você diz, eu tenho que perdoar minha mãe e meu pai, você se coloca maior do que eles, seja lá o que foi que aconteceu. Seja lá, não estou dizendo que mãe é perfeita, eu quero dizer que nessa imperfeição
Você precisa, né? Você precisa aceitar a sua mãe do jeito que é e não perdoar a sua mãe. Porque o que ela fez, se ela fez algo que te magoou, ela não fez consciente daquilo que ela estava fazendo. Talvez as possibilidades que ela teve naquele momento foi aquela. E tá tudo certo por isso, né? Sim, sim, Você quer exato. acrescentar algo com isso? Você É, que então, também. até fazendo aí um, um link com os temas que a gente tratou durante a semana, né? Que a gente teve aí, por exemplo, falamos dos destinos difíceis das mães, né? Das mães que, por algum motivo, também aí maior, né? Que a gente não tem conhecimento de tudo. E quando queremos também saber tudo, conhecer tudo, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Sim, Porque nós não somos tão Deus, né? Nós não somos pessoas que têm aí as respostas de tudo e que conhece muito, muitas vezes o que quer saber o que tem lá no íntimo da pessoa dentro. E é uma coisa que só ela sabe, né? Então, isso é um cuidado e um respeito muito grande com o outro, assim como você também tem a sua essência, também tem as suas dores, as suas questões, também o outro tem, né? Aquela outra mãe, aquele outro pai também tem aí coisas a superar, a serem olhadas, a enfim, a gente fala até que acontece que as pessoas acabam caindo na expiação, né? Em ter que ficar ali no sofrimento, muitas vezes, por algo que passaram ou que fizeram a alguém também, né? A gente, a gente também comete, né? Esses erros, então. E isso também é muito doloroso, né? Para a pessoa, é muito doloroso para nós quando temos que chegar a esse ponto, né? De, de nos colocarmos em sofrimento por algo, né? Então, até indo um pouquinho aí nesses temas, né, que nós trabalhamos aí durante a semana e que dentro do direito aí da sua profissão, Alba, você deve acompanhar muitos casos, né, de situações de dor mesmo, né? Então, ser mãe, ser pai, ser família, não a família só pai, mãe, filhos, mas as nossas olhar ampliado para a família hoje, que já não tem essa configuração, né? Assim, certinho. Eu acho que há muito tempo não tem essa configuração, na verdade, né? Temos as crianças que são cuidadas pelas avós, às vezes temos as crianças adotadas, temos, né, tantas formas aí que a vida encontrou de dar seguimento, né? Para as pessoas manterem-se vivas e a vida encontrou de chegar aqui nesse mundo, né? Para alguém ou uma criança que não teve a mãe aí desde pequeno, uma mãe que morreu no parto, por exemplo. Ela deixou, cumpriu a missão dela muitas vezes de dar a vida, mas não pôde sobreviver, né? Mas, como o Bert fala também, eu gosto muito de uma frase dele que diz assim: independente do que aconteceu, a vida foi preservada. sim, Porque sem vida, sem o mundo, sem as coisas acontecendo, sem a nossa evolução, sem as nossas alegrias, sem aí as nossas conquistas, o nosso sucesso, as nossas relações, onde não há vida, não é possível de acontecer, né? Todos esses movimentos. Por isso que vida é movimento também, né?
Sim, E nós estamos aí, na verdade, a todo momento nos movimentando para que a gente encontre essa vida plena. É isso que a gente busca, né? Todos temos vida, porque recebemos a vida, mas a vida em plenitude é muito, muito especial. Você conseguir dizer que você está pleno, né? Pleno de vida. Então, e é isso que a constelação também nos proporciona e nos ajuda a compreender, né? E a concordar com algumas coisas que não podem ser mudadas e também trazer aí uma nova visão para nós de algumas coisas, novas formas, né, de, de fazer aí alguns movimentos para cada vez mais se aproximar dessa plenitude, né? De reconhecer, de aceitar e concordar com a nossa vida como ela é e com os nossos pais como eles foram, né? sim. E agradecer e também encontrar as formas aí do que pode ser mudado, do que pode ser transformado, né? Então, isso também é um desafio para nós, né? Encontrar essas formas de mudar algo, de transformar algo que está nos trazendo algum incômodo, né? Porque é isso que faz com que a gente dê esses passos, né? Sim. Então, é muito interessante também. E, então, agora falando também aí do lugar do pai, né? Também achei, assim, uma um tema bem interessante, porque também durante a semana nós falamos um pouco, né, dos filhos que não têm o pai, ou da alienação, a parentalidade, e qual é aí o papel da mãe nesse momento, né, porque a mãe, ela apresenta o filho o filho para o pai, né? E apresenta muitas coisas, os primeiros contatos, né? Da vida do filho é a mãe que, de alguma forma, faz essa ponte, né? Para que o filho tenha esses contatos e de uma maneira saudável, né? Saudável e o menos traumático possível. Porque eu acho que sem trauma também não é possível vir ao mundo, né? Então, Primeira dor é sentida, né, Dani? exatamente. Então, também aí uma forma da gente ver todo esse mundo, né? Como funciona e é possível a gente ser feliz, é possível a gente estar vivos, né? Sim. Então, queria que você falasse também aí um pouco como você sente que é para a mãe apresentar o filho ao pai e como ela tem essa grande missão também, na verdade, né? De favorecer esse contato com o pai. Sim. Antes de entrar nessa pergunta sua, eu gostaria de registrar alguns pontos que você foi falando e foi aqui, fiquei com vontade de Sim. falar. Ah, E deixa eu antes só eu dar um quero. oi aqui para mais algumas pessoas que foram entrando. Vou falando aqui, gente, tá? Mas depois eu comento mais. A Ju, que entrou. A Rayane, é Raine sua é minha sobrinha. sobrinha, eu Obrigada. lembro Minha dela. filhada. Giovana, Luiz Gustavo. Então, sejam bem-vindos, Obrigada. vocês que chegaram agora também. Vamos lá. Então, Dani, você foi falando alguns pontos, tipo, que eu gostaria de deixar registrado aqui, dessa constituição de família, dessas novas constituições de família. E que vó cria filho, né? Que vó pega e cria o filho no lugar da mãe, no lugar do pai.
essa é uma constituição assim que é muito, acaba sendo inconscientemente muito pesada. Muito pesada lá na frente, tanto para o avô, para a avó, quanto para o neto, porque o lugar do pai e da mãe, eles precisam ser preenchidos. E assim, muitas vezes, não é preenchido só no sentido de colocar pai e mãe no coração, né? Ou de ter a presença do pai e da mãe. Mas é no sentido de realmente de honrar o pai e a mãe. Porque muitas vezes a avó pega ali a criança e diz, agora eu sou sua mãe. Sim. E a criança cresce com esse trauma, isso é um trauma. Né? E cadê minha mãe? O que eu posso fazer? Muitas vezes a mãe não teve condição de criar, mas a criança precisa saber da realidade. É dessa realidade que eu estou falando. É desse honrar o lugar. Aquela avó que cria aquela criança e que muitas vezes assim, a gente tem visto essa constituição familiar está cada dia maior, onde vó pega, assume o lugar da mãe e lá na frente filho cresce rebelde, filho vai buscar droga, né? Filho busca outras coisas, por quê? Para compensar aquela falta do pai e da mãe na alma. Sim. Entendeu? Aquela responsabilidade de mãe é de mãe. Você falou também em relação, eu me esqueci, era um outro ponto. Outra coisa que eu quero dizer aqui que eu acho bem interessante. Quando você rejeita sua mãe, inconscientemente, muitas vezes você está fazendo exatamente o que ela fez, né? Aquilo que a gente não quer ver, a gente olha, a gente vê. Aquilo que a gente... Então, assim, eu acho que são essas dicas que fazem muita diferença para a vida da gente. E nosso momento atual que nós estamos vivendo, essa pandemia, talvez seja esse olhar de voltar para casa, de buscar o essencial. O que é o essencial? Como disse você, é a vida. Sim. Seja do jeito que ela chegou. Qual é o essencial? Aqueles filhos que realmente não tiveram a oportunidade que a mãe faleceu. E você falou, faleceu no parto, por exemplo, que a vida foi preservada, a vida do filho foi preservada, mas que a mãe faleceu. Muitos estudos, partindo da constelação familiar e de exemplos práticos, é que esses filhos eles crescem sentindo uma culpa tremenda por conta disso. Sim. E é preciso ser olhado para essa culpa, é preciso ser olhado para essa criança, para a vida dele, né? E precisa de um processo para que ele aceite a história da mãe dele, o destino da mãe dele. Sim. Então, eu venho falar dessas possibilidades, né? A gente está aqui mostrando que através da constelação tem essas possibilidades dessa reconciliação, de você tomar a sua vida com plenitude, como você falou. E direcionando, buscando a mãe. Eu acredito muito na frase que diz que a força da nossa vida, a força de seguir adiante vem da nossa mãe. A gente precisa, muitas vezes, ainda que não precisa você estar perto para você sentir abraçando sua mãe, para você sentir abraçando seu pai. Você só precisa, né, se deixar levar o movimento de dizer, poxa, eu posso aceitar dessa forma. É só isso que tem para me dar, então tá tudo certo, eu posso fazer diferente, mas eu aceito assim. Sim. É um processo possível, sim, vale muito a pena, porque a gente se abre para novos horizontes com a força de vida, né? Que mãe quer força, quer que filho seja feliz. Seja sim, ela quem for, do jeito que for. Tem uma frase que eu não esqueço nunca do meu professor, na minha formação de constelação, que ele disse, mãe e pai, nunca mata, e foi muito forte para mim, nunca mata um filho. Pode até matar se for por amor, se for por muito amor. E ficou muito gravado aqui para mim, porque é muito forte, né? Então, o que eu quero dizer é que a mãe, independente do que ela fez, a mãe biológica, ela não deixa de ser mãe. Mãe é aquela que dá a vida.
Se outras pessoas tiveram que te cuidar, longe da sua mãe biológica, se deve a essas pessoas o maior respeito, maior carinho, maior admiração, maior gratidão, mas reconhecendo que dentro de você, eu, tenho na minha pele, na minha forma, na minha vida, no meu sangue, minha mãe. E só por isso você precisa honrar, né? Sim. E então, e falando da importância do lugar do pai, eu achei muito interessante, porque depois das constelações, essa coisa dessa frase assim, de que, aí tem muita gente, eu não sei se você já ouviu, Dani, tem muitas mães que são pães, assim, que são pais, que são pai e mãe, essa coisa de dizer. E eu digo que não existe pai e mãe, existe pai e existe mãe, e ninguém substitui o outro. Exato. Ok, mãe pode criar filho sozinho, e a gente está vendo aí milhares de mães que muito inconscientemente e por se acharem muito independentes, dizem, eu crio meu filho sozinho, eu crio né? E não existe isso. Na alma do filho, filho é constituído de mãe e de pai. Exato. Tá? Filho é constituído de mãe e de pai. E nós precisamos honrar esse lugar de pai. E eu aprendi muito isso. Sim. Meus filhos moram comigo, mas eu reconheço o pai deles. E quando tem uma frase que diz assim, quando você ama o pai através dos filhos, os filhos estão completos. E tá tudo certo. Sim. Entendeu? Sim. E aí você se libera e eles ficam completos. Então é preciso honrar essa história. Deixa eu registrar aí a presença do meu irmão que está entrando, Luciane, que é psicóloga, Lu, que está aí, Mahara, isso. Isso, minha amiga Mahara, bem-vinda. Pois é. Então, assim, filho precisa de pai, e meu irmão aí que está entrando, ele tem 2 filhos, e precisam de pai, e precisam de pais adultos, precisam de pais que digam assim, a minha vida é dessa forma, e foi dessa forma que eu consegui dar vida para vocês. Então, tá tudo certo, né? Se eu não consigo, se vocês estão longe de mim por algum tempo, mas eu estou presente em qualquer situação. Em qualquer situação você pode contar comigo. Isso é a presença do pai, e o filho se sente honrado, o filho se sente abençoado. É muito doloroso para o filho sentir que o pai despreza ele, né? É muito difícil, mas mesmo assim ele não deixa de amar o pai. Ele não deixa de amar o pai. E o que a gente tem visto? Eu lembro que eu fui conduzir uma constelação uma vez, e daí eu percebi, estava essa questão de guarda mesmo, assim, e a mãe não, ela dizia assim, ela dizia, não, eu deixo ele ver o pai, eu deixo. Só que na constelação, não, é minha mãe que não deixa. O filho era criado e assim, não tinha acesso ao pai. É Sim. Minha mãe que não deixa. E inconscientemente, Dani, nós falamos verdades e temos outras atitudes. Sim. E quando foi para a constelação, ela percebeu que ela criava a verdade dela, que na verdade, e ela dizia que era a mãe dela. E foi muito claro que era ela que não permitia que o filho visse o pai. Por situações de dificuldade que teve no relacionamento deles dois, né? Por situações assim, foi muito interessante, porque isso foi... E depois da constelação, ela percebeu e ela se liberou. Ela disse, realmente, eu não dou conta de criar esse filho sozinha. Pode falar. E nessa hora que a gente vê a importância do lugar, né? Desculpa. A importância do lugar. De cada um estar no seu lugar, né?
Porque quando a mãe sai do seu lugar de esposa, isso falando de um casal, né, com os filhos, também causa várias desordens, porque aquele lugar está vago, o de esposa. E isso também pode vir a trazer essas questões, até que a gente trouxe no tema aí também, no dia que a Isa esteve presente, a questão do abuso, né? Então, quando a mãe não está presente, ela também pode abrir essa possibilidade, né, de acontecer isso dentro da sua casa, né? Inconscientemente também, ou às vezes consciente, porque a gente também sabe das vezes que as mães, por realmente não quererem algo, por elas não darem conta do seu papel ou não conseguirem resolver de outra forma, né, por vários motivos, elas acabam consciente também fazendo isso. É muito sério, muito sério. Você sair do seu lugar, quando você sai do seu lugar, outra pessoa vem para ocupar ele, né? Então acontecem várias outras dinâmicas também que vão estar aí a serviço, né, de preencher esse lugar, né? E a gente tem que ter muito claro e tomar muito cuidado para que não sejam os pequenos, né? Não sejam as crianças, que são as que mais se doam para os pais, que são as que estão ali para querer colocar isso em ordem. Eles são muito sensíveis, eles percebem muito, muito rápido essas coisas acontecendo. Então, e eles vão mesmo, eles fazem pelos pais. E tem uma frase do Bert que também ele diz: eu por você, mamãe, eu por você, papai, né? E nisso podem ocorrer várias dinâmicas, né? Seja eu por você na morte, quando algum dos pais não está, também está com alguma doença, né? Ou seja, eu por você aí ocupando o lugar da mãe, né? Então, precisa tomar muito cuidado com a questão do lugar, né? Qual que é o meu lugar, né? Eu sou a esposa, eu sou a mãe, você é o pai, você é o homem, né? Quando somos um casal, quando a gente já não está mais juntos, continua existindo ah, aí o lugar de pai, né? O lugar de mãe. Então tem que ser respeitado para que não aconteça dos filhos precisarem tomar esse lugar de nenhum dos dois, né? É uma coisa tão. Uma das coisas básicas que a gente fala muito em constelação, só que parece muito simples, né? Mas quando a gente começa a analisar o que pode levar a isso, né? O que acontece quando você sai do seu lugar, são coisas muito, muito sérias, muito delicadas, muito traumáticas, né? Para a vida de todos, né? A gente não está falando só aí de uma forma geral, a gente acaba essas questões acabam refletindo aí numa amplitude muito maior também. Então, Dani, é muito profundo esse tema que você traz agora. E acredito que seria assim, um tema de uma live inteira. Porque quando você fala de abuso, do lugar, trocando aqui, né, em miúdos, é o seguinte. E depois dessa percepção, eu, quanto advogada, e talvez seja realmente muito profundo, mas quanto advogada, esses casos de abuso sexual, né, falando bem desse lugar, que muitas vezes o que se percebe através da constelação familiar é que quando existem essas questões de abuso,
É porque falta alguma coisa, assim, existe aí uma dificuldade sexual em relação ao casal e que o filho ou a filha toma o lugar ali do pai e da mãe inconscientemente para salvar o relacionamento do pai e da mãe, por amor, que é o que se chama na Sim, constelação de amor cego. É muito profundo a gente trazer à tona, mas é a realidade. E para mim, depois dessa minha visão, de olhar dessa forma, é muito tranquilo advogar nos casos que dizem respeito a essa situação, assim, né? É muito para mim, até porque assim a constelação me tira do julgamento. Não dá para você ser consteladora e você ser, né? Como advogada eu até julgava, como consteladora não. Então, como advogada eu defendo o meu cliente. Quanto consteladora eu conduzo a constelação como facilitadora e mostro algo. Só que aí eu também trago essa falta de julgamento para a minha vida pessoal e para a minha vida profissional. E com isso é muito tranquilo hoje. Não estou dizendo que não existe dor, não estou dizendo que não existe lei, muito pelo contrário, a lei existe, a dor existe, mas muitas vezes a gente também olha através da constelação familiar que essas coisas acontecem, essas dores acontecem para que traga algo para a solução, para que venha à tona isso que dói, para que algo se liberte, algo que está ali preso, que precisa sair, se liberte. sim, Então, né, é aí que você vê a compensação realmente de que durante muito tempo aquela filha tomou o lugar da mãe ou aquele filho tomou o lugar do pai e que ele não suporta mais e que tem algo que acontece para dizer agora eu preciso me liberar disso, né? sim. E existe essa liberação, a gente percebe e é o que me faz hoje falar da minha profissão, hoje falar desses assuntos, trazer esses assuntos para que as pessoas conheçam, para que as pessoas se libertem. É possível sim ter uma vida mais tranquila, ainda que passamos aí por esse momento da pandemia, né? Então disso, estamos aí nos fortalecendo como pessoas com esses acontecimentos mesmo, com essa falta de julgamento, né? Sim. Olhando para frente, honrando pai e mãe naquilo que eles trouxeram de bom e de ruim para a nossa vida. Foram eles que nos deram a vida e por isso Sim, nós precisamos honrar, né? exato. E só continuando aí também com a questão do lugar do pai, né? Também temos a questão do masculino, né? Que eu gosto muito de falar aí do masculino e do feminino, né? Sim, Que precisa também ser visto, né? Essa possibilidade dos pais também participarem daquelas coisas que a gente fala, não, é coisa de mulher ou tal, né? Então tem muitas coisas que sim, a gente percebe que é um movimento do homem, do masculino fazer, né, pelos filhos, e que eles têm mesmo essa condição, esse poder, têm essa virtude, né, digamos assim, de, de pai, né, em levar o filho para o mundo. Então isso também é uma característica, né, do pai, né? Mas também temos aí até o que eu tenho visto, assim, conheço algumas pessoas que têm feito um trabalho da masculinidade saudável. Então, as mães podem colaborar também com essa masculinidade saudável, né? Os pais também podem olhar para isso e que eles também podem estar vulneráveis, eles também, por mais que sejam o provedor da família, né, que seja uma pessoa forte, aquele que tem que ir para
trabalhar, mas as mulheres também trabalham hoje, né? Então algumas coisas já mudaram também, né? E aí também o masculino, o pai pode se comportar um pouco diferente já também. Ele pode participar de outras tarefas, os homens podem chorar, podem também demonstrar esse sentimento pelos seus filhos, né? Pode ter esse carinho e esse cuidado e essa questão de que não é só da mulher, não é só do feminino, é também uma possibilidade que o homem também tem dentro dele, né? De ter esse contato com o filho, de ter esse abraço. Então não é uma condição de homem que precisa se comportar dessa forma, né? Porque tem que ser forte, porque vai para a guerra, porque, né? Então a gente tem que observar também essas questões. Os filhos também sentem falta. Os filhos também. A gente fala do movimento interrompido, né, da mãe, mas eu vejo que também existe um movimento interrompido do pai, né? Ou até de uma figura que a criança tem uma consideração muito grande aí na família. Então, isso também pode acontecer, esse movimento interrompido de sentir essa falta desse contato, né, e dessa proximidade, desse carinho, né, que não precisa ser rude, não precisa ser, né, então eu também estimulo e também falo isso para o masculino, para os homens, criarem esses laços, aproveitarem essas oportunidades também de contato e de troca com os filhos, né? Com muito amor, com muito respeito. Posso. É muito bacana, Dani, você traz aí essas novas possibilidades, né? É o que se descortina mesmo, assim. Porque o que é que muitas vezes a gente é aquela história que você exige que o pai seja o pai ideal, que o pai seja certinho, que o pai seja aquele homem dentro dos padrões, onde ele te dá amor, carinho, é tudo que o filho quer. Nós queremos pai que sejam presença, né, de Jesus Cristo, mãe que seja de Maria, assim. Nós queremos esses pais e essas mães na nossa vida. Acontece que muitas vezes, e eu acho que a melhor frase de solução para as constelações é quando eu peço, né, nas constelações eu vejo e digo, seu pai teve amor, né? Como é que você vai dar aquilo que você não recebeu? Aquilo que você não recebeu. É muito difícil você dar o que você... Aquela história que você... Como é que você vai dar o que você não tem para dar, né? Como é que seu pai vai te dar o que ele não recebeu, o que ele não teve para te dar? Eu quero aqui registrar a presença aqui de Cacau, que é minha prima, pediatra. E então, assim, e que tem, né, e que tem dificuldades que os pais, nós temos pais pai e mãe que não são perfeitos e que nós queremos que sejam perfeitos. E aí a gente acaba excluindo ele, excluindo pai, excluindo mãe, e na nossa exclusão, o que a gente faz? A gente atrai, talvez, um marido que seja igual ao pai, que faça coisas parecidas com o pai. A gente atrai filhos que, para honrar o nosso pai ou a nossa mãe que a gente rejeitou, que faça a mesma coisa que a gente, né? E aí você traz essa possibilidade de que realmente os pais hoje podem se... Nós estamos no mundo moderno, onde a gente pode olhar, e já existe sim casais muito lindos, eu tenho contato com casais que estão em pé de equilíbrio, onde realmente eles se permitem,
nessa nova era, né? Eu acredito nessa nova era, trazida aí Sim, muito, que Bert Hellinger fala muito disso. Mas ainda existe muitos emaranhados, nós estamos muito enredados ainda nos nossos destinos e nossos destinos dos nossos pais, da nossa cultura, sim, do pai que também teve os pais que sofreram muito, né? Que tiveram muitas dificuldades e que nós estamos aqui para reconhecer essa dificuldade e honrar e sim, aceitar. É nossa missão. A minha missão hoje, Dani, como mãe, como ser humano, como advogada, como consteladora, é mostrar para as pessoas, é mostrar para mim, mostrar para as pessoas que a melhor frase que eu aprendi através das constelações foi aceitar. Aceitar tudo do jeito que é, todas as coisas do jeito que são. Né? Quando aceitamos os fatos, as coisas, nós voltamos para o nosso lugar de pequenos, de impotentes, né? Nós tem chegando uma ligação aqui. Nós voltamos para o nosso lugar de muito pequenos e daqui a gente pode crescer sim, nesse momento, e principalmente nesse momento que estamos vivendo hoje, né? Principalmente nesse momento que estamos vivendo hoje, que sim, requer da gente muita sabedoria, muita tranquilidade, muita humildade sim, e principalmente em relação ao nosso Pai e mais ainda em homenagem à nossa mãe hoje, né? Eu sim, busco aí minha maior força, minha maior que bom. alegria. Deixa eu ver aqui quanto tempo nós temos. Eu vou pedir bem rápido, Alba, para a gente fazer um exercício de 1 minuto, para a gente, quem puder sentar aí confortável, tá um pouquinho reto, para a gente fazer uma respiração bem rápida. E eu vou pedir para as pessoas fecharem os olhos um pouco, só vou explicar rapidinho. Fecharem os olhos e só olhar para sua mãe um pouquinho, entrar em contato com a sua mãe. Então feche os olhos um momento, faça uma respiração profunda, puxa o ar, segura um pouquinho e solta. E agora, se coloque diante da sua mãe, imagina ela na sua frente. Imagina você olhando para os olhos dela. Tendo a oportunidade de enxergar a sua mãe da forma como ela é, com todas as suas virtudes e as suas imperfeições. Olhe para ela e perceba qual é o tamanho que você se coloca diante da sua mãe. E qual o tamanho da sua mãe diante de você. Sinta essa conexão com a sua mãe. E essa alegria que é poder ter vindo ao mundo através dela.
você pode olhar para ela e dizer: querida mãe, você fez a sua parte. E eu estou aqui. Muito obrigada. Muito obrigada. Ainda temos um longo caminho. Mas eu posso. Eu consigo. Porque eu recebi a vida. Pode imaginar o seu caminho, como é a sua jornada, a estrada por onde você anda, com tudo o que ela tem para te oferecer. Com todos os desafios, com todas as realizações. E você pode seguir caminhando por essa estrada. Quando você olhar para trás, vai ver a sua mãe. Vai ver o seu pai. Mesmo de longe, estão ali, te abençoando, te liberando para seguir. Nesse momento, você também pode dizer: querido pai, querida mãe, eu também libero vocês. Querido pai, querida mãe, eu também libero vocês. De tudo o que vocês não são e que eu desejaria que vocês fossem. Não é necessário. Eu posso seguir adiante assim mesmo. Muito obrigada por todo o aprendizado, por tudo que vocês me deram. O restante eu faço por mim mesmo. E assim você vai vendo você caminhando, dando os próximos passos, com essa força da vida e dos seus pais, que são vida. Pode, bem devagar, ir abrindo os olhos. Se você quiser juntar as duas mãos, aqui na altura do peito, como um sinal de agradecimento, de reverência aos nossos pais, à vida, a algo maior. E agradecer. E é isso, amigo. Muito
Obrigada, tá acabando o nosso tempo. Gratidão, gratidão, muito lindo. As pessoas aí te agradecem por esse movimento que você está fazendo, por essa força. Vem cá, Gabriel. Já Gabriel me tá deu um acabando, susto. falta 5 segundos. Ó, beijos, beijos, beijos.